A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. A igreja de pé, abra lá em Jeremias capítulo 18. Temos que descer na olaria de Deus. Temos que descer na olaria de Deus. Temos que descer na olaria de Deus. Desce com teu vaso velho e rachado e sobe com teu vaso novo. Desce com teu vaso velho e quebrado, sobe com teu vaso novo. Temos que descer na olaria de Deus. Temos que descer na olaria de Deus. Temos que descer na olaria de Deus. Desce com teu vaso velho e quebrado, sobe com teu vaso novo. Desce com teu vaso velho e quebrado, sobe com teu vaso novo. Desemboca o vaso, Jesus, Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. desemboca o Vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. dá alegria ao vaso, Jesus, enche de azeite, Enche de azeite, enche de azeite. dá força ao vaso, Jesus, Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. dá força ao vaso, Jesus, Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. dá alegria ao vaso, Jesus, Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. dá unção ao vaso, Jesus, Enche de azeite, enche de azeite, enche de Vamos para a leitura da Bíblia, Jeremias capítulo 18, do 1 ao versículo 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci, tem que descer. Eu desci à casa do oleiro, e eu vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pode se sentar. Deus traz a sua mensagem, a sua palavra a Jeremias, mais conhecido como profeta chorão.
Ele também que escreveu Lamentações, que está na Bíblia, foi ele que escreveu. Pastor Denis, por que ele recebe, vamos dizer assim carinhosamente, esse apelido de profeta chorão? Porque ele via a situação do povo de Israel desobedecendo a palavra, os princípios, os valores de Deus. Ele via o povo de Deus, povo de Israel, entregue à idolatria, adorando falsos deuses, deuses estranhos, e ele chora pela cidade. É por isso que ele recebe esse título, vamos dizer assim, de profeta chorão. Ele via um povo perdido, sem salvação, longe da presença de Deus, e ele se coloca no lugar do povo de Israel. Ele sente as dores desse povo. Ele via a Deus chorando pela sua criação, e Jeremias sentia a mesma coisa. Quanto mais você vai caminhando com Deus, quanto mais você vai conhecendo a Deus, Deus te dá esse sentimento, te dá esse pensamento. Dependente do título que você tem, não precisa ter posição, hierarquia. Você sendo um servo de Deus, vendo uma pessoa lá fora, humanidade, família, teu vizinho, às vezes desta maneira como estava o povo de Israel, a gente não pode ficar indiferente, omisso, inerte, parado, porque você vê que essa pessoa está a passos largos caminhando para o inferno. Só existe dois caminhos, não tem purgatório, ou é céu ou é inferno. É o que a Bíblia Sagrada nos ensina, e a gente tem que obedecer. E Deus envia a palavra a Jeremias, e Jeremias iria passar o que Deus estava falando para o povo de Israel, mostrando a situação daquele povo. Se você prestou atenção, do 1 ao 6, eu achei aqui interessante que o oleiro já mostra ele com um vaso na mão. Mas a história não começa aqui. A Bíblia fala, lá em Eclesiastes, lá em Gênesis, que nós viemos do pó, e do pó voltaremos. Para que esse oleiro, que é o próprio Deus, é o nosso Criador, é o Todo-Poderoso, para que ele chegasse aos finalmente aqui, no vaso, já quase que completos, do 1 ao 6 a gente leu. A história do vaso começa ele sendo o quê? Barro, pó. E o oleiro, ele não vai comprar essa matéria-prima no supermercado lá da época dele, presbítero Valdemir, que tinha. Eu vou dar um pulinho ali no supermercado, lá, e vou ver qual tem uma matéria-prima lá, saquinho de 1 quilo, de 2 quilos, de 5 quilos. Vou pegar lá um barro, bem vivo, bem saudável. Não existia naquela época o oleiro indo ao supermercado. Também o oleiro, ele não ia comprar lá no material de construção, João, o barro. Eu vou dar um chego lá, vou dar um pulo lá no material de construção. Lá eu tenho certeza que eu vou achar o barro. Não existia também material de construção, não tinha supermercado. O oleiro também não ia no açougue, na quitanda, ele não ia nas plantações lá da época. Mas daquela época
pegar esse barro para que formasse esse vaso todo especial na mão do oleiro, lá na época ele ia lá no brejo, ele ia lá no mangue, ele ia lá na sujeira, ele ia lá onde o cheiro não era muito bom de pegar aquele barro. E o oleiro sai da olaria, vai colocando na tua cabeça aí, e ele vai caminhando até o brejo, até o mangue da época. Ele vai caminhando. Eu gosto de anotar aqui para que você receba tudo aí, né? Ele vai caminhando lá na sujeira. Na época tinha pântano também, mangue. Era lá que o oleiro saía da olaria. Estou querendo formar um vaso. Mas o vaso não estava lá pronto. Eu li aqui já o finalmente da história de Jeremias 18, 1 ao 6. O vaso já está na mão do oleiro, mas a história não começa aqui. Ele tem que sair da olaria, ele vai caminhando, às vezes era uma distância enorme, para ele chegar no mangue, no pântano, para chegar num lugar fedorento, para ele chegar na sujeira. Você acha que ele ia colocar luva? Não vou sujar as minhas mãos. Não existia luva. Ele ia lá, quando ele chegava nesses lugares que eu falei para você, ele colocava o pezão e afundava até a canela ou até mesmo o joelho. Coloca aí na tua cabeça o barulho dos pés no mangue, no pântano, no brejo. Olha o que eu notei aqui. No brejo, na lama, Odemir. Ai, que lugar cheiroso. Está cheirando um perfume de flores. Não, não tinha esse odor. Era um lugar fedorento mesmo, para pegar aquele barro. E o oleiro, ele vai entrando nesses lugares e ele mete a mão, a canela e o joelho já está daquele jeito. Ele mete o mãozão, ele pega, faz aquele barulho de lama, aquela coisa molhada, tem até caranguejo. Ele pega lá o barro molhado. Pastor dele, você quer chegar onde? Eu como barro, você como barro. Você não veio de um lugar lindo, maravilhoso. Eu e você viemos lá da lama. Eu e você viemos da perdição. Eu e você, mesmo que você fale, mas pastor, eu já nasci em berço evangélico, mas você não conhecia a Cristo. Eu e você estávamos perdidos lá no mangue, raia, lá no pântano, lá na lama, lá na sujeira, lá no lugar onde ninguém queria ir te pegar, mas o oleiro, ele foi lá te pegar. Barro molhado, cheirando mal, fedorento, cheiro do pecado que eu tinha quando eu não tinha Cristo. Você não é mais pecador, pastor? Claro que eu sou. Aquele que fala que não tem, que não é pecador já é mentiroso. A gente peca todo dia. Mas sem Cristo éramos pior ainda. Mas o oleiro, eu vou lá, Rodrigo. Eu vou lá, porque o barro está lá. Ninguém queria ir. Quem quer ir no pântano? Você quer ir no pântano?
Quer ir lá no mangue, não, Daniel? Eric, quer ir lá no lugar fedorento, cheio de lama, colocar lá o pezão, afundar até o joelho e meter a mão naquele barro molhado? Mas o oleiro, ele vai. O Criador, ele vai. E ele pega. A gente não tinha Cristo, não tinha Deus, não tinha o Espírito Santo. A gente fedia pecado, fazíamos coisa pior do que o ímpio, cheirávamos mal por dentro. Assim era o barro, um barro molhado. Mas o oleiro fala: eu vou sair da olaria representando o céu dos céus, e eu vou lá onde ninguém quer ir. Eu vou, porque desse barro eu vou fazer um vaso escolhido para mim. Às vezes a gente fala, né, dos louvores. Eu até cantei o corinho aqui. Eu já sou um vaso. Eu já sou um vaso de barro. Será? Eu, não sei você, eu ainda não me considero um vaso. Eu sou um barro. Um barro na mão do oleiro. Que é perigoso. Sou um vaso. Vaso espiritual. Vaso cheio de unção. Vaso cheio de poder. Vaso cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente se louva demais. Às vezes a gente se capa demais. Às vezes a gente, sobe, que nem a Genália fala, sobe muito na caixinha de sapato e não quer descer. Seja nesta noite um barro na mão do oleiro. Lá no futuro, nos tornamos um vaso de barro. No futuro. Você pode ter 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Quanto mais você descer, Jeremias, desce na casa do oleiro, vai lá ouvir as minhas palavras, porque enquanto você não vai na olaria ouvir o oleiro, você está ouvindo só bobagem, só besteira. Então Jeremias, se dispõe, levanta e depois desce, caminha e desce lá na minha casa para ouvir a minha palavra, porque você é um barro e o povo de Israel, Jeremias, também não presta. É um barro na minha mão. Nós não prestávamos para nada. Esse aí não tem valor. Daí não vai sair nada. Aquele lá, aquela é ponto final. A história acabou. Para os homens, para as mulheres. Ele está no prédio, esse está no pântano, esse está na lama, esse está no mangue, está cheirando mal. Mas o oleiro foi até a tua vida e te pegou na mão. Então, o oleiro que saiu da olaria, ele está lá todo sujo, meu amigo. Vai pintando aí um retrato na tua cabeça, a igreja. Pense numa pessoa, é um oleiro. Lama até aqui, todo sujo, encardido, fedendo, vou falar o português, claro. Com as mãos, você acha que era só a mão? Estava até aqui, o cotovelo, que ele teve que pegar aquela matéria-prima, aquele barro, acho que veio até um caranguejo, ele pegou pela patinha e jogou fora, assim, que foi lá no mangue. E aí, o que ele faz? Ele tem que voltar para a olaria. Volta todo esse percurso de onde ele foi pegar o barro, e vai caminhando. Eu vou voltar para a minha olaria. Ele volta todo feliz, porque ele fala: eu achei o barro que eu queria. Eu que escolhi este barro. Não é você que escolhe o oleiro. É o oleiro que te escolhe. Aleluia, glória a Deus. João 15:16. Não foi você que escolheu a mim. Fui eu que te
escolhi. Fui eu, assim do Senhor, que fui atrás de você quando você estava lá no lixo, lá no monturo, lá na lama, cheirando mal, onde ninguém queria ir. Foi o oleiro que, como diz Isaías 59, versículo 1, as minhas mãos e os meus braços estão estendidos para você. Aleluia, Deus. E o oleiro te pegou. Aí o oleiro volta lá para a olaria, todo feliz. Achei a matéria-prima, achei o barro que eu queria. Sabe o que ele faz quando ele chega na olaria? Ele pega aquele barro todo molhado, Valdemir. Sabe o que ele faz? Ele deixa num canto, coloca lá no recipiente e ele vai fazer outra coisa. Por quê? Porque esse barro molhado está muito alto, está muito inchado, está muito estufado. Será que a gente não fica assim na igreja, não, na vida? Hã? Aí o oleiro fala: eu sou o oleiro. Quem é você, barro, para me ensinar como que eu vou fazer o vaso? Ele pega o barro todo molhado, alto, inchado, estufado, e ele fala: tem um tempo para mim trabalhar no barro, ainda não está no ponto de eu trabalhar na vida desse barro. Por que você quer acelerar o processo? Tem um tempo, amado. Eclesiastes 3. Há tempo determinado para todas as coisas, debaixo do céu e em cima da terra. Eu já sou vaso. Não é, amado. Nem eu sou. Nem o pastor Geraldo é. Se ele estivesse aqui, eu ia falar do mesmo jeito. Ele é barro. E às vezes a gente quer se colocar na prateleira de cima. É? Por que o sal está na prateleira de baixo? Já foi lá no mercado? Várias vezes, né? Você já foi. Já viu o sal? O sal não se destaca. Sal! Tá lá, bonito. Não, você tem que abaixar, você tem que descer, tem que diminuir, tem que tirar o inchaço, tem que tirar o estufamento. Está muito alto. Eu sou o sal da terra e a luz do mundo. O sal fica lá por baixo. Quem que tem que aparecer é o dono do sal, é o oleiro. Aleluia. E você entrou nesta noite aqui, barro. Deles, você é barro, para que o oleiro possa te pegar no tempo certo. Ainda não está no ponto de ser trabalhado. Ele deixa lá. Barro que ele pegou lá no lugar fedorento, lá no mundo de onde eu vim, de onde você veio, sem Cristo, onde ninguém queria te estender a mão, mas o oleiro foi lá e pegou a matéria-prima, pegou este barro molhado, cheio de sujeira. Você pensa que lá no mar está lá o barro totalmente limpo, maravilhoso, já ao ponto de ser trabalhado pelo oleiro? Assim era eu e você quando ele estava lá no mundo. A gente vem carregado de carrapicho espiritual, de pecado, de uma série de coisas, mas o oleiro pega a gente como uma matéria-prima, o barro, leva para a olaria, a igreja. Você está na olaria. Fica lá. O que eu vou fazer? Nada. Você não vai fazer nada. Deixa o barro murchar. Ele vem alto, estufado. Já viu? Ímpio quando entra na igreja? Já viu? Quando é todo cheio de si, todo cheio da razão, todo cheio do não me toque. Assim tem que ser eu nasci assim, e eu não vou mudar, e eu vou morrer assim. Ei, barro, deixa o oleiro te pegar nesta noite.
ímpios, quando entram na igreja, assim, não é, pastor Fausto? Tem mais experiência do que estão há 40 anos aí caminhando com Cristo. Despreza a palavra, mas Jeremias, levanta, desce. Vai lá na casa do oleiro aprender alguma coisa. Dá lá o barro. No tempo certo, o oleiro volta. Ele foi lá tratar outros vasos, outro barro. Olaria é cheio, tem muito trabalho. A igreja, ó, tem muito trabalho para fazer. Tem muito barro. Tem barro de todo jeito. Barro mais escurinho, barro mais clarinho, barro mais gordinho, barro mais magrinho, barro de todo jeito na olaria. Aí aquela matéria-prima que ele pegou, quando o oleiro, o nosso Criador, o Todo-Poderoso, ele vê que aquele barro já diminuiu, já desceu, já está mais rente à terra, porque no pó eu vim e no pó nós voltaremos. Aí o oleiro fala: agora eu posso mexer no barro. Agora chegou o tempo de eu trabalhar neste barro. Veja que até a confecção do vaso vai demorar, só está barro ainda. É aprender todo dia. Todo dia. Quando vai acabar, pastor Denis? Quando ele for arrebatado, tá bom? Aleluia. Ou quando ele falecer de morte natural. Esse é o tempo. Aí ele pega o oleiro. Ele pega aquele barro que já secou, deixou lá no sol, tomando aquele sol, para que aquela umidade, aquele molhado do barro saia do